Elise, como é que você, assim, você entrou no caso, assim, é um caso de... Você entrou desde o começo? Você já começou no caso? O caso veio assim meio... eu estou tentando achar a palavra para... O caso, ele entrou como pessoa desaparecida. Certo. Então, tinha uma pessoa desaparecida, né? Uhum. No decorrer, então, uma pessoa desaparecida foi vista a última vez aonde? Na casa dela. Vamos passar o luminol na casa dela para ver se ali teve alguma ação violenta, né, que justifique o desaparecimento. Nesse meio tempo, porque eu te falei que só pode ser noturno, né? Não pode ter nenhuma interferência de luz quando você passa o luminol. Então, geralmente, a gente faz essa perícia à noite. É marcada, é uma perícia marcada. Nós marcamos, entre a data que nós marcamos, né, que foi logo, apareceu o corpo. Seccionado lá, já apareceu, mas não tinha ainda aparecido o rosto, a cabeça. Mesmo assim, a gente deu continuidade. No dia que estava marcado mesmo, que a gente foi, no mesmo dia apareceu a cabeça, e aí se teve a notícia que aquele corpo que tinha sido achado e agora, enfim, achou a cabeça, era de um oriental. Então, já passou de pessoa desaparecida para um homicídio. Então, aí, o que antes você ia passar o luminol para orientar se teve um crime ou não, né, ali, agora você já tinha outros olhos. Provavelmente foi ali o local de um esquartejamento, né, na casa dele. E aí nós optamos por raciocínio lógico, mas não foi lógico, não acertamos o nosso raciocínio. Um esquartejado, a gente elegeu as banheiras da casa, né? Eu esquartejaria alguém numa banheira, acho que fica mais fácil para limpar depois, né? E esse primeiro dia demorou muito tempo para a gente fazer todos os cômodos do apartamento, né, a parte superior, e resultado zero, né? Nós íamos fazer a parte de baixo no dia seguinte, e aí ela confessa, né? Antes da gente fazer a parte de baixo, ela confessa que foi realmente lá e foi na parte de baixo do apartamento. E aí a gente já estava com a perícia marcada, então a gente já aproveitou para fazer o luminol e a reconstituição segundo a versão dela, né? E daí nós fizemos a reconstituição lá, que até virou série e tudo. Mas você assistiu a série? Assisti. O que você achou? Eu não concordo. Eu não concordo. Como que chama a série? Elise? É isso, né, produção? É isso? Elise. Só para ter certeza. Como chama a série? A série dele é na Netflix, não sei. Não, eu assisti, mas eu não lembro se era o caso Elise Matsunaga. Elise Matsunaga. Então, assim... O pessoal do chat deve mandar. Mas, enfim, eu não concordo de você enaltecer uma vítima, um autor. Eu não concordo, entendeu? Então, o caso Suzane Richthofen. Tá. É a Suzane Richthofen e a família, né? Uhum. Então, caso Matsunaga, a família Matsunaga, de orientais, donos da rede OC, não é... Acho que não tem que ser exposto desse jeito. Então, que seja o caso Elise. Elise era uma vez um crime. Né? Então, Elise. Tá, e por que... Então, Elise. Entendi. Você sabe qual é o nome da vítima dela? Entendi. A gente está falando não, mais... Não, mas sério, eu estou te perguntando. Não, sim. Sem ser Matsunaga, você sabe o nome da vítima? Não, sem ser Matsunaga. É Marcos. E ninguém fala o nome do cara. Verdade. Sabe, o cara foi esquartejado. Eu não concordo, então... Né? Então, Você é delegado aqui, você conheceu o da Cunha? Conheci. Mas, tipo, quando ele já era o da Cunha ou... Não. Eu fui o primeiro cara que deu espaço pra ele na internet, cara. Assim, eu levei ele no podcast do Estratégia.
cara que gravava os vídeos pra ele, fui eu que apresentei, sabe? Eu ajudei ele pra caralho no começo, assim. E depois, aí você deixou... Mas nesse momento, você conhecia ele da polícia? Ou ele, Da chegou polícia. até, ou ele chegou até você porque você já estava Não, aparecendo na internet? Não. Eu conheci ele da polícia. Entendi. Né? Ele é bem mais antigo do que eu. Não lembro exatamente qual o ano do concurso dele. Mas ele já tinha trabalhado, por exemplo, ele trabalhou lá em São Bernardo, que eu morava em São Bernardo. Ele trabalhou no DEIC, trabalhou em outros lugares. E eu já tinha até pedido ajuda pra ele com caso, com coisa assim, sabe? Mas né, a última vez que eu falei com ele foi quando ele foi num podcast, eu não sei qual deles, e ele falou uma besteira lá sobre, né, a forma como o projétil de fuzil, né, se comporta, né, do ponto de vista da balística. Aí eu, né, avisei ele, falei assim, você falou besteira, tal, vou fazer um vídeo aqui meio que explicando. E aí ele ficou muito ofendido e nunca mais falou comigo. Falou umas besteiras lá e nunca mais falou comigo. E como é que você viu a situação dele na polícia hoje? Cara, é difícil de explicar pra quem tá fora, sabe? Mas quem tá dentro da polícia, todo mundo compreende o que tá acontecendo, né? Ele foi afastado da função. Aí ele pediu o afastamento de 2 anos, sem remuneração. E hoje ele responde administrativamente pelos, né, do ponto de vista da corregedoria, das coisas que o pessoal acha que ele fez de errado, né? Mas assim, é foda, porque o que ele fez no YouTube, né, que ele diz que ele fez uma reconstituição. Todos aqueles programas, sabe, de rede de televisão, de trabalho Sim, policial, todos eles já faziam. Entende? Não é uma coisa Mas você nova. concorda que Ele não inventou isso. Não inventou, mas a TV é TV, o delegado é delegado, né? Então, mas o delegado na TV pode. Ele O pode delegado- comentar. Não. Aqueles programas, Operação não sei o quê. Mas eu nunca vi um delegado efetivo da área ali. Eu sempre vejo Não, alguém de PM segurança. e tal. Não. Tô querendo dizer, aqueles programas de televisão Ah, que a câmera vai dentro da viatura, sabe? tá. Né? Eu não consigo lembrar nome assim, porque eu nunca assisti essas sim, coisas. Sim. Mas sabe esse estilo de programa que o cara vai junto e tal, não sei o quê? Mas ali, você concorda que ali, o cara, a situação quando... Agora eu entendi do que você tá falando, mas nesse tipo de programa, o cara tá... O cameraman tá dentro da viatura indo pra ações reais, chamados. Não é. Não é? É fake? Já aquilo era ali? fake. Sempre foi fake. A gente sempre soube. Então, Entende? eu não sabia também. Agora Então, você tá contando, é isso. Acabou com É. todos os programas O desse. da Cunha ele não inventou nada. Entendi, Ele só fez o dele. Entendeu? entendi. Essa é a diferença. Então, assim, quem tava lá, né? Quem ouve, né? O cara inventou tal. Eu conheço vários amigos PMs que participaram desses programas das redes de televisão que falam assim, o cara já cataram o cara lá, tal, é só uma, né? Você acha que com essa coisa da internet, que é uma coisa querendo ou não nova para nós, né? Você acha que cada vez mais a gente vai ter, por exemplo, assim, às vezes o delegado que superstar? Eu acho que não, porque é tudo uma questão de regulamentação, né? Toda instituição, ela obedece uma lei. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Lei Complementar 207, de 79, salvo engano, que é a Lei Orgânica da Polícia. É uma lei da década de 70, ela é anterior à Constituição Federal. Ela tem vários dispositivos inconstitucionais que não foram recepcionados pela nossa ordem jurídica. E essa lei nunca foi atualizada. Entende? Então, imagina o seguinte, você tem funcionários CLT, certo? Imagina que você fez um contrato com eles dizendo o que eles tinham que fazer em 1979. Entendi. Dá pra ter o mesmo? Não. Não A dá pra ter o comparação- mesmo contrato. Não. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, eu dou aula dessa matéria de lei orgânica, de todas as polícias do Brasil. Então, assim, tem leis anteriores à Constituição, que são uma bosta. Tem leis posteriores à Constituição e tem leis modernas.
a lei do estado de Goiás, por exemplo, é uma lei moderna. Ela regulamenta a carreira de forma correta. Quando a coisa da rede social começou a crescer, o Exército foi lá e fez uma portaria sobre como que os militares podem se comportar na rede social. Pronto, resolveu. Assim, as diferenças, por exemplo, assim, você é um advogado, a gente vê, por exemplo, assim, a gente vê naquela coisa assim, do americano, jurar, aqui no Brasil, assim, quando você vai, por exemplo, numa audiência, o cara tem que jurar também, essas coisas aqui não existem. A gente, eu acabei de escrever um livro, Iguais Perante a Lei, e um dos desafios e uma das razões para eu escrever esse livro é justamente porque julgamentos e justiça hoje são temas que a gente discute em grupo de WhatsApp, na mesa de bar, qualquer almoço de família, em algum momento aparece o STF, né? Assim, a gente discute justiça e julgamento o dia inteiro. E essa discussão, muitas vezes, ela é feita sem um menor conhecimento técnico. Aí você vai falar, pô, Augusto, você acha que quem não é formado em direito não pode discutir? Não, pelo contrário, tem que discutir. Tem que discutir. A população tem que participar ativamente da justiça, tem que entender, tem que acompanhar, tem que cobrar, não só da justiça, de todos os poderes. É essencial que a gente tenha uma democracia que participe, efetivamente participe. A gente tem que construir atores dentro da sociedade, cidadãos que sejam pessoas que participem, sejam atores de mudança mesmo. Só que para você discutir ciência, que direito é uma ciência, você precisa conhecer um pouquinho. Então, eu resolvi escrever esse livro justamente para que as pessoas continuem a discutir sobre justiça, continuem a falar sobre justiça, conhecendo o básico sobre a justiça. Porque o básico que muitas vezes a pessoa conhece da justiça é o básico que a novela da Rede Globo mostra, que é o juiz com martelo, né? Batendo na mesa e o advogado gritando protesto, excelência. Isso não existe. Meritíssimo. Isso não existe. Não existe. Esse juiz não tem. Vou contar uma coisa pra vocês. Juiz não tem martelo, tá, gente? Não existe. Aquele martelinho é só na novela da Globo. Aquelas audiências de família que você vê que de repente aparece uma testemunha esbaforida, abre a porta do fora, ela vem descabelada e fala: foi ele que matou. Isso também não existe. Nenhuma testemunha vai entrar esbaforida na sala. Então, assim, nós somos apresentados pela dramaturgia, muitas vezes, e novela, quero não, a novela faz parte da nossa vida, né? Com uma visão de justiça que é completamente irreal. Aí a gente pega assim, e vê filme americano. E vê aquele júri americano. Também acha que no Brasil é assim. O júri americano, gente, não tem nada a ver com o que acontece no júri brasileiro. Então, assim, nós somos ensinados muitas vezes por essa imagem que vem de fora de uma justiça que não existe no Brasil. Tá. As pessoas não procuram, porque assim, direito, pra quem não gosta de direito, é uma coisa chata de estudar. Pra caramba. Chata, Concordo com chata, você. um monte de coisa assim, não tem. E aí, de repente, a justiça e os julgamentos viram um tema que todo mundo quer conversar. E aí o que acontece? Pra ser bem sincero, gente, a gente falando merda o dia inteiro, me perdão a palavra. E aí o que eu falei? Gente, eu vou escrever um livro explicando o básico. Na introdução do livro eu falo, o que eu quero com esse livro? Que você, na mesa de bar, não pague mico. É só isso. Discuta a justiça. Fale. Que bacana. E como foi seu primeiro show? Você lembra? Horrível. Ah, mas tudo do começo é horrível, né? Horrível! Tudo. Ninguém chega assim pronto no começo. Bum! Fez, não. Então, gente... Os primeiros programas aqui meu do Real é horrível. É horrível. Aqui também, hoje em dia também não tá bom. Continuo horrível, tá vendo? Mas tá nada, tá top. Mas os primeiros é sempre horrível. Então, eu tenho esse problema que eu sou muito crítica. Então, eu não gosto de me ver, por exemplo, nos clipes. Mas eu tô aprendendo, lapidando isso. Mas o primeiro foi a treva mesmo, gente. Foi triste. Mas aí eu aperfeiçoei. Tipo, eu fui tirando dali o que não... que eu via que tava péssimo, né? Pra me melhorar nos próximos. Eu acho que é isso também. Se eu não encarasse, ó, tá acontecendo, vai amarelar agora? E aí, não foi isso que você buscou? Sim. Ficou ruim? Ficou Sim. um pouco. Então, no próximo você faz melhor. É. Aliás, você não tem nem opção, você tem que fazer melhor. E aí foi nessa pegada que eu fui. Tipo, vestindo a carapuça e
aprendendo ali na raça, porque eu não tinha essa experiência de palco, né? Embora eu sabia falar, sabia me portar, mas a pegada é outra, né, queridos? Antes eu falava uma palavra de amor, agora eu tenho que mostrar a rabinha. Então, Nossa, que mudança, hein? Que mudança, hein, pai? é uma coisa que eu diria, Que mudança, hein, pai? assim, né? É diferente. A linguagem é outra. Eu imagino quando ele foi a primeira vez num show. Quem que vocês deixaram o quê? Um paramédico do lado do seu pai? Então, meu pai começou a acompanhar a gente agora, né? É, Então ele não- ainda- ele tá pegando ele tá pegando a matéria agora. podcast, SBT, né? É. Ele foi pra Rede TV agora com Revolution. Já vou dar um beijo pra Lana, né? Que essa porta também foi outro presente lindo que tá acontecendo na minha vida. Então, ele não pega esse negócio muito Do fervo. Então, vamos ver como que ele aguenta. Vamos ver como tá o coração do velho. Ah, mas ó, eu acho que ele tá muito orgulhoso. Ele tá Tá. você tá de parabéns. Só o fato dele estar aqui já é ele Não, mas orgulhoso. a sua, assim, pouco tempo, você começou o ano passado, que nem você falou, mas assim, você já tá conquistando vários espaços, já tá na mídia, já foi pro Danilo Gentili, eu assisti seu programa lá, você tava com viu, aquele seu que cabelo legal. dividido, Nossa, legal, né? tava bem legal, tava bem bacana, mas é demais. E me fala uma coisa, como é que foi essa parceria? De repente você tá lá no Danilo, e aí eu também olhei assim, de repente você tava cantando com a Juliana. Com a Juliana, você vê. A Ju é essa figura icônica, né? Mas você conhecia ela antes ou no programa? Então, a gente começou a namorar a Ju, a Mari já acompanha o trabalho, eu também, inclusive, mas a Mari acompanha desde o primeiro programa da Juliana. E aí ela falou assim, porque quando você pega uma produção, né? Agora a gente aprendeu, gente, a trabalhar com collab, né? Porque isso rende muito pro artista, é muita troca, né? Tipo, seus seguidores conhecem o trabalho de quem tá colaborando com você, e vice-versa, né? Precisa. Então, quando a gente pega uma produção, faz um planejamento, define as músicas que vai trabalhar, e a gente já começa a ver quem combina com aquilo. Eu, igual eu falo, eu sempre prezo muito por convidar pessoas que eu admiro primeiro, tem a ver com o que eu converso, com o que eu falo, com o que eu transmito pro meu público, né? E aí a gente começou a namorar. Mas nesse caso dessa música Furdun Sim, a gente nem citou outros nomes. A Ju era a nossa primeira opção. E a gente falou, porque geralmente a equipe cita, né? Vamos, que tal, fulano, beltrano ou ciclano. Vamos tentar ver se a agenda conversa, porque às vezes um tá muito ocupado, não rola nesse momento. E aí, a nossa primeira opção foi a Ju. E deu super certo, porque aí a Mari já entrou em contato com a equipe da Ju. E na época ela também estava corrida, porque estava bem na pandemia, né? No meião. Mas as agendas conversaram, a gente se conheceu, trocamos ideia, saímos. Eu falei, linda, é você mesmo, tem que ser. E essa foi uma produção do DJ Batata, né? Nossa. Ele parou. A Jojo tava saindo da fazenda. É isso, né, Mari? E ele tava super na loucura, porque quando ela saiu tinha um monte de coisa pra eles fazerem, né? E ele parou pra me dar uma A Jojo atenção. é 10, né? Me deu essa produção de presente, DJ Batata. Mas a Jojo é 10, né? Eu acho, nossa, icônica, né? Eu adoro a espontaneidade da Jojo. Nossa, o que tem que falar, fala. Sim. Então, eu também amo. E você tem muita aí? galera dali que eu conheço você, que você é amigo dos caras, né? Tipo o Rafael Cortez. Sim. Como é que foi o Rafael do seu podcast lá? O Rafael do meu podcast, ele esquivou um pouco das perguntas. A gente tava conversando antes e aí eu caguetei pra ele que o Cortez deu umas deslizadas nos assuntos que eu queria entrar. E ele disse que aqui ele veio e falou verdades. No meu podcast ele escorregou e fugiu da verdade. Então, Cortez, você vai voltar pra responder verdades, viu, filha da mãe? Mas deixa eu falar, o Cortez, você tem que saber trabalhar com o Cortez, irmão. Você tem que vir levantar de o ego Madonna. Não, você dele. tem que vir de Madonna. Pode ser. Ele se empolga. Eu tava de Madonna quando ele veio no programa aqui. Aí... O Cortez tem que trabalhar, ele é muito sensível. Eu sou muito sensível, eu sou canceriano, eu sou muito sensível, eu fico magoado. Mas o Cortez é aquele cara que fala, não, os haters, eu deleto os haters. Eu falo, mas pra quê? Não, eu deleto, eu não gosto. Eu falei, cara, mas o hater é um carentão, cara, que quer sua atenção. E se ele odeia muito, mas tá dizendo ali que ele odeia, ele tá dedicando o tempo dele pra te odiar. Sim. Pô, E falando... é uma relação de amor e ódio, é interessante o hater. E falando de hater, você tava fazendo ali com o vinheteiro. Sim. Ali o vinheteiro tem muito, né? Na verdade,
Ali Porque não, ele fala umas porque... coisas, ali não? Mas ali não. Não? Ali é muito louco, porque, na verdade, ele tinha um podcast, o Master Podcast, né? Foi o primeiro pós-Flow. O Flow tinha o deles, aí eles eram amigos dos moleques, botaram eles pra fazer lá. Então, foi tipo o segundo podcast, Sim, o Master. o né? Master, Zé sim. Graça, o Guru e o Lorde. E eles foram muito grandes lá. Sim. Só que aí o Paulo Cogos foi lá, falou um absurdo, uma besteira sem tamanha, tomaram um strike e meio que perderam o canal. Os dois também, o Guru cansou um pouco do Lorde, que o Lorde dá muito trabalho, e separaram. E aí o Bilocast, para não morrer, o Lorde falou, vamos fazer comigo? Ironicamente, vou mandar real, já que aqui... Nossa, que legal esse logo, eu já... Spaceship. Da Spaceship. É patrocínio? Não, a produtora também que ajuda a gente a fazer aqui o real. Ah, gostei do logo. Ironicamente, foi porque a gente tinha um canal junto que chamava Ciência Maluca do Himalaia, que era um canal que a gente explodia coisas no micro-ondas. Uhum. Ele deu uma bombada até que o YouTube virou muito family friend, o canal era só cagada, não fazia mais sentido, o canal meu miou, né? E aí, por muito tempo, antes até do Flow existir, vindo já da ideia de Jovem Nerd, eu falei, cara, vamos se juntar toda semana pra se reunir. Eu brigava com o Lorde meio que todo dia pelas ideias por telefone. Eu falei, vamos sentar aqui numa mesa, fazer um podcast pra brigar. Pra brigar aqui e tal. E fiquei, vamos fazer podcast. Fiquei 1 ou 2 anos enchendo o saco pra fazer podcast. Nunca. Aí eu vi o Flow um dia, eu falei, cara, o Flow é muito legal, vamos no Flow, vamos fazer podcast. Ninguém me respondeu. Aí quando eu vejo um dia eles estão lá no Flow, o dia seguinte eles estão fazendo um podcast, Zé Graça e Lorde Vinheteiro. Eu falei, que legal, hein? Na verdade, eu não falei nada, eu fiquei muito quieto, fiquei puto, fiquei chateado, mas falei, ok. Aí, depois de uns anos, deu o rolo, o Lorde falou, vem fazer comigo o podcast. Eu falei, tá bom, vou falar com o Guru. Falei, tudo bom, Guru? Então, o Lorde me chamou pra fazer o podcast, eu queria muito fazer com vocês dois, como eu falo há muitos anos. Vocês foram uns tremendo filha da puta, fizeram sem mim. Entendo que era de 2, era o formato do Flow, que vocês tinham tudo na mão. Entendo. E não havia problema vocês fazerem, mas me fala, né? Eu me sentia a noiva traída. A última, sabe, a corna da história. Aí falei com o Guru, falei, cara, mas e aí? Eu falei, não quero mais fazer, manda ver, boa sorte, eu ajudo, eu apoio. Eu falei, não, beleza, só queria falar com você porque acho que lá atrás, acho que a comunicação faltou e agora a gente deixar muito claro. E aí ou seja, eu fui substituindo o Guru, o que é muito complicado, que veio de um projeto de sucesso. Então, assim, o que eu mais ouvi lá era volta a Zé Graça, volta a Zé Graça, volta a Zé Graça. Fui levando porrada até que o público começou muito a me aceitar. E aí, quando o público me aceitou mais, mas os views, como o canal é novo, não subiram tanto, o Lorde falou, mano, eu cansei, eu não sei se eu quero mais, acho que eu vou transformar o estúdio no meu quarto e tal. E ele tá querendo acabar com o Bilocast, talvez acabe mesmo, eu não sei, eu preciso estudar se eu vou conseguir seguir, se a galera vai me aceitar, que era fã deles, se eu falo com o Zé, não sei o que vai acontecer, isso eu nunca falei pra ninguém, nem sabem, mas é um furo de reportagem aqui que Bilocast pode acabar, ou não sei como, talvez eu tente continuar, porque eu odeio abandonar o projeto, cara, eu vou até o fim. O homem da champola